Carros e ônibus depredados e queimados em Brasília durante uma noite de vandalismo e violência. Uma tentativa de invasão à sede da Polícia Federal. E um plot twist no discurso bolsonarista, que anunciava algo prestes a acontecer em Brasília e quando veio a violência, disse não ter nada a ver com isso. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 13 de dezembro de 2022, dia em que autoridades do Distrito Federal prometeram responsabilizar os envolvidos nos ataques em Brasília ocorridos na noite anterior. Houve tentativa de invasão da sede da Polícia Federal e inúmeras cenas de violência, com depredação de delegacia, além de carros e ônibus incendiados. Tudo começou por volta das 19 horas, quando um grupo de bolsonaristas radicais tentou invadir a sede da Polícia Federal na Asa Norte, em Brasília. A tentativa de invasão ocorreu por causa da prisão temporária do pastor evangélico e líder indígena José Acácio Sererê Chavante, uma prisão pedida pela Procuradoria-Geral da República e determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que relatou no Supremo dos inquéritos das fake news e das milícias digitais, além de presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Os bolsonaristas foram contidos por policiais com tiros de balas de borracha e bombas de gás lacrimogênio. Sem conseguir invadir a sede da Polícia Federal, eles passaram a depredar os veículos estacionados na área. Espalharam botijões de gás pelas ruas, como forma de intimidação. O indígena preso é suspeito dos crimes de ameaça, perseguição e ataque ao Estado Democrático de Direito. Segundo a decisão de Moraes, Sererê Chavante chegou a convocar apoiadores bolsonaristas armados para impedir a diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República. Diplomação que aconteceu na mesma segunda-feira da violência nas ruas de Brasília. Nesta terça, o preso foi transferido da sede da Polícia Federal para a penitenciária da Papuda, também no Distrito Federal. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, declarou que a ordem era prender os responsáveis pelos ataques. Ninguém foi preso na hora, apesar da presença da Polícia Militar do Distrito Federal. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que assim que identificar quem botou fogo nos carros e nos ônibus, vai responsabilizá-los. E que a Polícia Federal, por sua vez, deve apurar os crimes relacionados aos atos no âmbito dos inquéritos relatados por Moraes. Futuro ministro da Justiça no governo Lula, o senador eleito Flávio Dino afirmou que o governo federal, abre aspas, segue omisso diante dessa situação grave e absurda, fecha aspas. O atual ministro da Justiça, Anderson Torres, se manifestou pouco depois das 11 horas da noite na segunda-feira, por meio do seu perfil no Twitter. Ele disse que manteve contato com a Secretaria de Segurança e com o governo do Distrito Federal. O ministro também escreveu que tudo será apurado e esclarecido, sem dar mais detalhes. Só que desde a noite da segunda, a conversa na bolha das redes sociais bolsonarista foi de que os atos de vandalismo não foram praticados por bolsonaristas radicais, e sim por infiltrados que querem sabotar a imagem dos apoiadores do atual presidente. Desde que Jair Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula em outubro, apoiadores do presidente fecharam estradas e acamparam na frente de quartéis para pedir um golpe às Forças Armadas, golpe que eles chamam de intervenção federal. Mais recentemente, esses mesmos bolsonaristas inconformados com a derrota foram para a frente do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência. Depois da derrota, o Bolsonaro falou muito pouco. Ele não parabenizou o Lula, algo que é praxe em democracias. Disse para os apoiadores não bloquearem as estradas, mas incentivou as manifestações. Insistiu que os protestos eram pacíficos e voltou a se calar. Os acampamentos e os bloqueios, porém, não estavam tão pacíficos assim. No Pará, bolsonaristas atiraram na Polícia Rodoviária Federal. Em Santa Catarina, jogaram cadeiras e atacaram a polícia com canos de ferro. Os policiais rodoviários federais chegaram a comparar esses atos bolsonaristas a uma ação terrorista.
Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Se temos críticas... Esse aí que você ouviu foi o Bolsonaro, que na sexta-feira passada voltou a falar publicamente. Ele conversou com apoiadores que estavam lá na frente do Alvorada e disse que nada estava perdido. Sem provas para contestar as eleições, os bolsonaristas que não se conformam com o resultado das urnas passaram a dizer que o TSE, cujo presidente é o ministro Alexandre de Moraes, ajudou Lula. Isso também sem provas. Quando você rompe a lei e a ordem, quando você rompe a previsibilidade jurídica e você gera a tal da insegurança jurídica, ela vale para todo mundo, Alexandre. E, de novo, quem defende a tese da prisão dele em flagrante porque está cometendo o crime continuamente é o desembargador Sebastião Coelho. Daí não precisa de impugnação, daí não precisa nem de GLO. Prisão em flagrante. Pode ser através de um artigo 142, que é a garantia de poderes constitucionais, mas todos os atos praticados debaixo desse crime de abuso de autoridade são nulos automaticamente. Você não precisa pedir a impugnação por uma autoridade eleitoral. É a mesma coisa, mas é um caminho mais reto. Esse daí que você ouviu é o Paulo Figueiredo Filho, comentarista da Rede Jovem Pan no programa Pingo nos Is, na noite da segunda-feira. Na sua fala, ele cita Sebastião Coelho, que é um desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e que defende a prisão de Moraes, em um discurso que é bastante corroborado pela ala extrema do bolsonarismo. Figueiredo Filho também fala da GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, operação prevista na Constituição Federal, realizada exclusivamente por ordem do presidente da República. Até então, o discurso bolsonarista sobre as manifestações era que os atos golpistas estavam sendo feitos de forma pacífica, mesmo com os registros anteriores de violência que a gente já citou. Esse discurso de que era tudo pacífico vinha acompanhado de uma certa promessa de que algo estava para acontecer. Nos acampamentos, vira e mexe surgia uma fake news. Teve gente comemorando a prisão do Alexandre de Moraes, teve gente comemorando o início da tomada de poder pelos militares, teve de tudo. A máxima dos acampamentos era de que era para esperar 72 horas para que algo acontecesse. Passadas as 72 horas, pedia-se mais 72 horas. Quando vieram os ataques nas ruas de Brasília, todo mundo ficou em alerta. A primeira versão era de que o povo finalmente estava reagindo. Mas diante da escalada da violência, o discurso bolsonarista foi entrando num labirinto. Afinal, não batia com a versão de que tudo ali era pacífico. Aí veio a versão de que, na verdade, o que aconteceu na noite da diplomação do Lula em Brasília era coisa de petista infiltrado, era coisa de black bloc da esquerda. Eu acho que fica muito claro, pelo menos para mim, que esses atos de vandalismo não têm nada a ver com apoiadores do presidente Bolsonaro. Como disse o Roberto Mota mais cedo um pouquinho, né, é muito pouco provável você imaginar que pessoas, né, milhões de pessoas que têm estado nas ruas há anos, sem nenhum ato de violência, de repente se transformaram em terroristas. Ao passo que a gente sabe, né, que essa é a conduta dos black blocs, a gente sabe que essa é a conduta da esquerda. Essa que você ouviu foi a deputada federal Bia Kicis, do PL, em entrevista ao programa Jornal da Manhã, também da Jovem Pan, nesta terça-feira. A tentativa bolsonarista de emplacar a versão de que não tem nada a ver com situações de violência em atos golpistas é colocada em xeque pelas circunstâncias do que ocorreu na noite de segunda. A concentração de gente em Brasília era de bolsonaristas. Quem foi até a sede da Polícia Federal tentar invadir o prédio era bolsonarista. Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo mostrou que uma tenente-coronel da reserva chamada Regina Benini Moésia de Lima fez uma filmagem logo depois de as coisas se acalmarem na noite da segunda. Aí ela ouve uma manifestante desmentindo a ideia de que tinha gente infiltrada. Ouça. E esse pessoal que fez isso tudo aí apareceu de onde? Eles estavam juntos? Não, eles apareceram porque eles são nossos, eles são legítimos. Eles são infiltrados. Junto com os índios, e a gente quer a liberação do Sererê, cacique Sererê. Sua liberação.
Na equipe de transição de governo e em instituições de defesa, como os tribunais superiores, existe um receio de que bolsonaristas radicalizados tentem tumultuar também a posse do Lula, marcada para o dia 1º de janeiro de 2023. Casos de racismo contra crianças e adolescentes negros dentro de escolas têm mostrado a falta de habilidade dos gestores e professores em lidar com esse tema nas salas de aula. A redatora Mariana Vick conversou com especialistas para Ponto Futuro, editoria do Nexo, dedicada a pensar os próximos anos a partir de temas-chave, entre eles a infância. Mariana, conta pra gente quais foram as indicações dos especialistas para as escolas lidarem com os casos de racismo entre crianças e adolescentes e também para evitar que eles voltem a acontecer. Eu conversei com o Alexandro Santos, que é integrante do CPTE, o Centro de Pesquisa Transdisciplinar em Educação do Instituto Unibanco, e com a Edneia Gonçalves, que é coordenadora executiva da Ação Educativa. Quando a escola presencia um caso de racismo, eles dizem que a reação precisa ser imediata. Segundo Alexandro, a instituição precisa escutar e acolher a vítima, mediar uma conversa entre ela e o agressor para que os dois entendam que aquela situação não foi só uma briga ou uma brincadeira, mas racismo, e criar ações didáticas para que toda a turma discuta o tema, mas sem expor os envolvidos. A Edneia disse que é importante que a escola diferencie casos de racismo dos de bullying. Segundo ela, o bullying subjuga o indivíduo, enquanto o racismo atinge toda a coletividade, não só a pessoa que foi alvo da agressão racista. Para evitar que esses casos aconteçam ou se repitam, as escolas precisam incorporar o combate ao racismo no currículo, levar esse tema para diferentes atividades para crianças e adolescentes e contratar pessoas negras para diferentes cargos da instituição, como de gestores e professores. Para a Edneia, um dos maiores desafios das escolas, principalmente as mais brancas e privadas, é superar o mito da democracia racial, que é aquela ideia que defende que o Brasil é, entre aspas, um paraíso racial, com harmonia entre brancos e não brancos. Para Alexandro, o racismo é ordinário. Ele está em todas as instituições, não só nas escolas. Por isso, as políticas de combate ao problema precisam ser permanentes. Você pode ler o texto da Mariana em nexojornal.com.br/Ponto Futuro. O atacante Messi levou a Argentina para a final da Copa do Mundo, que acontece no domingo. Na quarta-feira, outra estrela do futebol disputa a segunda classificação para a final. O Mbappé, atacante da seleção francesa, pode se consagrar de vez nessa Copa com apenas 23 anos de idade. O redator Marcelo Montanini escreveu sobre o craque. Marcelo, conta pra gente por que o Mbappé ocupa o posto de estrela da seleção francesa. Kylian Mbappé nasceu em Paris, filho de imigrantes africanos. Começou muito cedo no futebol e principalmente começou muito cedo a ganhar títulos e quebrar recordes. Ele se profissionou aos 16 anos no Mônaco, aos 18 se transferiu para o Paris Saint-Germain. Ele já conquistou 5 títulos do campeonato francês, foi artilheiro 4 vezes e melhor jogador do campeonato por 3 vezes. Na Copa de 2018, ele se tornou o jogador mais jovem a disputar uma Copa pela França, o mais jovem a marcar gols pela seleção francesa em um Mundial, o segundo mais jovem da história a marcar gols em uma final de Copa do Mundo e a ser campeão, atrás apenas de Pelé. Na época, Mbappé tinha só 19 anos. Nesta Copa do Catar, aos 23 anos, ele é o artilheiro até aqui, com 5 gols e o principal jogador da seleção francesa. Mbappé tem números melhores do que tinham o argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo, com a mesma idade dele. Lembrando que Messi e Cristiano Ronaldo disputaram o posto de maior estrela do futebol mundial nos últimos anos. E Marcelo, qual a expectativa para o jogo dessa quarta? A seleção francesa, que é a atual campeã mundial, disputa nesta quarta-feira, às 16 horas, contra o Marrocos, uma vaga na final da Copa do Mundo. Marrocos é a grande surpresa do Mundial, derrotou Bélgica, Espanha e Portugal. É a primeira seleção africana e árabe a chegar numa semifinal de Copa do Mundo, que já é um grande feito.
A França de Mbappé, desde o início do Mundial, uma das favoritas ao título e tem tudo para vencer os marroquinos, inclusive um dos melhores jogadores do Mundial até aqui. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. Do enredo golpista no fim do mandato de Bolsonaro, passando por como lidar com o racismo em escolas e terminando com a estrela da seleção francesa, durma com essa. Com roteiro de Suzana Souza, produção de Letícia Arcoverde e Conrado Corsaletti, participação de Mariana Vick e Marcelo Montanini e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até lá!